Vocês já comeram farofa de queijo? Olha, já tem gente aí que comeu farofa doce e farofa salgada. Então, na farofa doce, você raspa o queijo lá do fundo do tacho, ele está bem impregnado da manteiga de garrafa. Você joga farinha de milho ou farinha de mandioca. Na época se jogava com mais ou menos a mesma coisa, às vezes com farinha de mandioca, às vezes com farinha de milho. E aí você tinha a farofa doce ou a farofa salgada. Então, a farofa doce, você, quando termina de preparar, botar a farinha com o queijo, com a raspa do queijo, você coloca a raspa da rapadura, ou, em alguns casos, você bota o açúcar mascavo. Mas, normalmente, você raspa a rapadura e bota em cima dessa farofa. Então, é a farofa doce. A farofa salgada, você deixa o queijo como está, bota a farinha, e para fazer uma refeição bem completa de farofa de queijo, você frita um ovo e come. É uma refeição completa. É uma ceia, um jantar. É uma comida noturna fácil. Era muito disputada a raspa de queijo pelas crianças. Todo mundo queria o cascão do fundo do tacho. Mas tem um outro cascão, que não é esse, que é o cascão que sai daqui. Quem sabe que peça é essa? O que é isso? Quem sabe o que é isso? Alguém? Hein? O que é isso? Ninguém? Isso é um ferro de engomar queijo. Queijo é engomado. Ferro de engomar queijo. Esse aqui, ele já não existe mais. Esse aqui está emprestado, mas vê assim, com todas as recomendações, porque é uma peça que nem existe mais. Nem nos antiquários você encontra mais. Quem tem, tem. Quem não tem, beleleu. Pronto. Como é que se fazia? Eu deixei esse pedacinho aqui, separado, inteirinho assim, para mostrar por que se passava ferro no queijo no sertão. O sertão semiárido está sujeito a longas estiagens de seca, né? Tem a estiagem anual, normal, 7 meses, tudo quietinho, sem chuva, e tem os períodos considerados de seca braba, como nós chamamos. Então, quando você tem seca braba, ou quando você tem o fim das estiagens, você não tem o leite para fazer o queijo de manteiga. Porque para você fazer 1 quilo de queijo de manteiga, você precisa de 10 litros de leite. Então, a proporção é essa. E, se você está em período de seca, você tem precariedade de alimento, sobretudo de alimento verde, para os animais, para as vacas, que esse é queijo de vaca, leite de vaca. Nunca se faz com leite de cabra ou queijo de manteiga, é sempre leite de vaca. E aí, o que acontece? Você tinha, no período de chuva, você tinha que fazer queijo que alcançasse o período de seco todo. Como é que você ia dar a esse queijo uma validade de meses? Você fazia o seguinte: você fazia os queijos pequenos para o consumo ou para a venda imediata e fazia grandes cinchos, mais ou menos do tamanho disso aqui, de 4, 5 quilos. Você fazia o queijo que era para guardar, quanto maior, menos ele ia ressecar. E antes de você guardar, você pegava o ferro no braseiro, você deixava o ferro esquentar bem, o ferro esse aqui fica vermelho. E aí você vai, o que nós chamamos hoje de selagem. Ah, vamos selar a carne, vamos selar. Era um processo de selagem, de proteção que você dava ao queijo. Quando você passava o queijo, passava o ferro no queijo, você tinha feito a selagem aqui. E quem cuidava de
passar ferro no queijo, de engomar queijo. Vou engomar queijo hoje. Tinha que fazer escondido do monte de criança que sempre tinha. Porque todo mundo estava disputando o cascão que fica aqui, que é delicioso. Então, você, com a faca, você tem que tirar rápido para também não queimar, porque o ferro está muito quente. Esse ferro aqui é pequeno, porque a pessoa que tem esse, tem um maior, que é o que se usava muito para os queijos grandes. Mas ele pesava 5 quilos, botar numa bagagem de avião 5 quilos só de um ferro, aí realmente eu digo, não, me deixe só o pequenininho. Também a responsabilidade é menor, né? Aí o que é que acontecia? Esse queijo selado, ele ia ser guardado, e aí lá vem outra coisa bem interessante, das curiosidades. Vocês estão vendo que nós estamos trabalhando aqui, curiosidades da antiga cozinha sertaneja, né? São curiosidades. E aí, quando você acabava, você não tinha mais queijo fresco nem nada, você ia começar a consumir o queijo que tinha sido engomado, que era guardado em giral, pendurado. Eles tinham um giral de madeira, quer dizer, uma grade de madeira com arame. Por que desse jeito? Para evitar a possibilidade de contaminação com rato, com animais domésticos, essa coisa toda. Então, o queijo era pendurado. E aí, quando começava o período seco, que você já ia ter que começar a usar o queijo que estava na reserva da seca, o que é que acontecia? O queijo estava com um cascão duro, um cascão assim de um dedo. E aí, você tinha uma grande preciosidade para temperar o feijão. Então, alguém já pensou que cascão de queijo é coisa ótima para comer, e se você botar no feijão para ferver, ele derrete e adquire um sabor maravilhoso? Lembrando aqui, olha aqui. No meu sertão de fartura, o que é que nós chamamos de sertão de fartura? O sertão que teve inverno, que teve chuva, que teve colheita, que teve prosperidade. E que isso é uma coisa, a seca é uma coisa inerente na região semiárida. Ela não é uma coisa espetacular, ela é um componente da vida do sertão. Então, você tem que estar sempre preparado para isso. Então, a gente não tem os países que têm vulcões, que têm acidentes naturais graves, eles não desenvolvem tecnologia de moradia, disso, daquilo, por conta. Então, a gente, nessas pequenas coisas, também defendia a questão da convivência com a seca. E aí, vocês vejam, vocês podem olhar aí. Olha, esse poeta aí, Rogaciano Leite, ele é um dos melhores poetas populares nossos. Eu coloquei aqui, sinal de que tinha outros versos antes, e aqui também para mostrar que ainda continuava. Por quê? Porque o que nos interessava era ver a relação da literatura de cordel com as situações alimentares nossas. Então, vocês vejam, ele diz, no meu sertão de fartura, quer dizer, o sertão com chuva, que acontece quando o sertão tem fartura da chuva, nós temos uma condição de alimentação que ela não existe em outros locais. Ela tem mesa democratizada. Quem pode mais, quem pode menos, come igual. Então, só existe isso no sertão. E só existe quando tem chuva. Então, a vida, isso é um marco muito forte na convivência, na fraternidade que existe na convivência do sertanejo. Quer dizer, ele sabe que na hora do peso pesado da seca é de todo mundo. E na hora da fartura está todo mundo igual.
Então ele diz: no meu sertão de fartura, de carne e de rapadura, de leite e de manteiga pura, coalhada grossa e escorrida, é a coalhada que se faz o queijo de coalho e o queijo de manteiga, né? Tempo do cascão de queijo. O cascão de queijo você usa para temperar o feijão, você usa para derreter no leite, você retrabalha, você bota no leite e vai derreter novamente e vai usar como você usa o queijo fresco, como usa o queijo de coalho derretido, acompanhando uma sobremesa, acompanhando o cuscuz, acompanhando o café, etc. Tempo do cascão de queijo, o manjado sertanejo. Cascão de queijo, o manjado sertanejo. Quer dizer, de tão gostoso, ele explicitou aí o tempo velho que vejo retratado em minha vida. Então, ele descreveu aí com muita precisão o que foi o cascão de queijo na poesia dele, né, na vida dele. Esse poeta aí, Inácio da Catingueira, ele é do século XIX. Era absolutamente analfabeto, também da região do Alto Sertão. E Inácio disse: olha, há 10 coisas nesse mundo que toda gente procura. É dinheiro e é bondade, água fria e formosura, cavalo bom e mulher, requeijão com rapadura. Está vendo aí a junção novamente? Requeijão com rapadura, morar sem ser agregado. O que é isso? Morar em casa própria, eu não dependo de ninguém para minha moradia. Eu quero ter meu canto. Todo mundo luta por seu canto, sua moradia. Então, morar sem ser agregado, comer carne com gordura. Então, já no final do século XIX, a gente já tinha poeta que estava dizendo: eu quero comer carne com gordura, que é mais gostosa. E essa moda de que a carne com gordura, que dá problema A, B, C, isso é uma coisa... Por quê essa coisa toda hoje? Porque a gente também tem um monte de alimento muito contaminado que a gente come todo dia, que não sabe nem o que é, e a gente vai botando culpa na gordura, culpa nisso, culpa naquilo, mas na realidade é o contexto todo alimentar que mudou. Mas ele aí já fala. Então, depois disso, esse aqui é um poeta atual, ele é presidente de uma academia de literatura de cordel, e ele, carne de sol, baião de 2, a sagrada rapadura, vem também junto com a carne de sol, com o baião de 2, ele é do interior da Bahia, e ele não mora mais lá, ele hoje mora em Brasília. Bebo uma talagada, a talagada é uma boa cachaça num gole bem bom, né? Que a gente tem, né? Beber uma pinga, beber um golinho, mas uma talagada, tomei uma talagada. Eu comi uma talagada de queijo. A gente diz também com outros alimentos, não só com a cachaça, né? Gole de cachaça pura, para cantar o Nordeste, terra de amor e ternura. Então, novamente, a presença da rapadura. Já em outra época, gerações diferentes de poetas populares. Aqui, nós temos um gênero da poesia popular. Quem conhece esse gênero aqui? É o que nós chamamos, você vai fazer o improviso, mas você tem um motivo, tem um mote. Então, o que é o mote? O mote é alguma coisa que alguém que estiver na plateia dá para que o poeta faça a sua poesia, no seu improviso, sempre acabando a poesia com um mote. Então, nós estamos vendo aqui que nós temos uma poesia com glosa e mote, e o mote que foi dado foi esse. Eu me criei, foi comendo farinha com rapadura. Então, isso aí são 10 versos que tem, e eu extraí um, mas, aliás, 2, eu acho. E vai sempre acabar desse jeito. Agora,
esse tipo, esse gênero, é muito interessante, porque você tem que improvisar, mas você, no improviso, você tem regras de rima. Então, vocês vejam, é sempre assim. Rima o primeiro com o quarto e o quinto, rima o quinto, o sexto e o sétimo, o oitavo e o nono, e... Cadê? Dura? Está aqui. O quinto com o décimo. Tem sempre que ser desse jeito. Quando é mote, e que esse tipo de improviso, você tem que cuidar de atender o mote, responder o que o mote pede, e você tem que, concomitantemente, ser capaz de criar rimas dentro dessa sequência. Então, é uma poesia popular dificílima, só muita gente boa no improviso é capaz de conciliar todas essas coisas. Então, esse aí, você veja, eu colocava num saco rapadura com farinha, que era o que todo mundo levava para ir trabalhar na roça, botava o saco com rapadura e farinha. Era a refeição que eu tinha, para não sentir-me fraco. Com fome, tirava um taco. Um taco é um pedaço, um taco de rapadura, um taco de bolacha, um taco de pão. Fazia aquela mistura, saboreando a doçura, um pedaço ia roendo. Eu me criei, foi comendo farinha com rapadura. Aí vocês vejam. Saí de manhãzinha, continuando, né? Para trabalhar numa broca. Quem sabe o que é broca? Fui trabalhar numa broca. Olha ali, disse certinho. É você preparar o terreno, preparar a roça, preparar o roçado para o plantio. Eu vou fazer uma broca, eu vou ciscar, vou arrumar o terreno para poder efetuar a plantação. Aí ele diz, olha, para trabalhar numa broca, com espingarda de soca. O que é espingarda de soca? Aquela espingarda, exato, todo mundo diz isso. É a espingarda que você bota bucha, bota chumbo bem fino, e você faz uma soca com uma vareta que acompanha toda espingarda de soca. E você usa a espingarda de soca para matar animais pequenos, para dar um tiro num preá, para dar um tiro não era muito nas caças, hoje proibidas, como forma de preservação ambiental. Então, a espingarda de soca e um bisaco de farinha. O bisaco é diferente do alfoge. O alfoge você tinha os dois juntos, sempre duas peças conjugadas, e o bisaco não, o bisaco era sempre de pano, não era de couro. O alfoge de couro, o bisaco de pano. Então, que se fazia a mistura. E a cabaça na cintura, botava uma cabaça na cintura, com água para ir bebendo. Eu me criei, fui comendo farinha com rapadura. Veja a rima novamente, toda bem certinha. Agora, o que era a cabaça que ia para a cintura? Não era desse tamanho. Mas cabaça no sertão, você tinha, que não tem mais muito não, mas você tinha cabaça pequena, maiorzinha, maior e grande. Então, cabaça grande, quais eram as funções da cabaça grande? Você sabe? As funções da cabaça grande? Está aqui uma cabaça. Você carregava água em cabaça, ela era aberta, trabalhada, tirada a semente, tirada a buchinha que tem aqui, os resíduos, ficava de molho e tal, e essa cabaça grande, elas serviam para carregar água, serviam para serem cortadas ao meio e fazerem cuias, e as cuias tinham finalidades bem diferentes. Você tinha a cuia da comida e tinha a cuia dos pratos. Aí você enxaguava pratos de uma cuia. E você tinha a cuia que você botava o feijão para lavar, você lavava o xerém, você cuidava da comida, que era destinada a isso.
Oi. Não, vai. Não, tudo bem. Então, as cabaças com todo mundo que ia para o mato, que ia para o roçado, quem ia para grandes caminhadas atrás de bicho no mato, levava água na cabaça. Agora, qual era a forma de tampar a cabaça? Olha aqui, era sabugo de milho. Está vendo? Sabugo de milho. Você, sempre a boca da cabaça era do tamanho, era cortada do jeito que coubesse o sabugo. Coubesse o sabugo. E você usava a cabaça também, essas cabaças grandes, para armazenar grãos. Elas ficavam bem limpas, bem trabalhadas internamente, e na hora de armazenar grãos que você colhia, como feijão, como milho, era um dos depósitos que servia de armazém para os grãos. E outra coisa, outra finalidade muito interessante que tinha as cabaças, esse tamanho e esse tipo, com o gargalo, que a gente tinha com gargalo, sem gargalo, tinha muito tipo de cabaça. Essa cabaça de gargalo, ela era boia para criança aprender a nadar. Então, do mesmo jeito que vocês têm as boias hoje, colocam uma de um lado, outra do outro, não tem? Passa e amarra atrás. Fazia isso amarrando com couro aqui, duas cabaças iguais, e você soltava os meninos. Choveu, todo mundo está doido para tomar banho de açude, solta o menino lá no açude com as cabacinhas. Aí fica lá, não tem perigo. Então ainda tinha essa função também, fora da cozinha, mas uma função de aprendizado. Porque quem mora em áreas que tem rios, que tem água corrente, que tem perigos para as crianças com armazenamento de água, e criança saber nadar nessas condições. Quem tem piscina em casa tem que ter todo cuidado quando tem criança, porque a necessidade de a criança aprender a nadar é tão grande quanto a necessidade de se alfabetizar.